Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Uma alegria, mais uma vez, essa oportunidade de encontro de mentes, de corações, nessas reflexões sobre o nosso Evangelho. Então, que Jesus, o Mestre querido, nos ilumine toda vez que pensamos com vontade de melhorar, de crescer, de nos aprimorarmos. Então, as reflexões desse momento dizem respeito ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e mais especificamente os dois itens relativos ao título O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Então, esse trechinho começa com a citação de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 23, em que ele diz: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Eu penso que essa passagem, ao contrário de algumas outras que nos dão assim mais, digamos, trabalho de interpretação, essa aqui é bastante direta, porque o que ela nos diz? Não adianta cumprir a sua obrigação para com Deus dentro da religião se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Ou seja, se você está em antagonismo com algum outro irmão, com algum outro ser da criação, não é o momento de você fazer essa aproximação do altar, ou seja, esse seu contato com o divino. Então, assim, isso me parece bastante direto. Agora, a gente pode olhar para isso de uma forma, digamos, histórica e ver como que a gente pode melhorar essa nossa atuação em relação às oferendas do altar, em relação à reconciliação com aquele que tem alguma coisa contra mim. Eu acho que essa é uma proposta que a gente pode fazer e refazer constantemente. Porque nós sabemos que o contato do homem com Deus, lá atrás, quando éramos homens primitivos, era um contato muito do temor. Os deuses eram representados por aqueles seres violentos da natureza e que, por desconhecimento do processo natural, achávamos que aquilo era uma punição divina. E para aplacar a ira dos deuses, nós precisávamos agradá-los, precisávamos fazer alguma oferenda que compensasse qualquer erro nosso que tivéssemos tido e que estivessem causando aquela punição. É claro que o pensamento humano foi crescendo filosófica e religiosamente. E hoje não vemos mais o trovão, né, e as tempestades e o furacão como a ira divina. Não diretamente, acho que é muito difícil hoje a gente encontrar qualquer religião que ainda abrace essa ideia. Não, só um parênteses, isso não significa que a natureza não tenha a sua forma de reagir a qualquer, digamos, qualquer mal que nós mesmos perpetremos contra ela, né? Mas isso é diferente de ser uma punição divina para algo que tenhamos feito. Porque hoje em dia a imagem que temos de Deus já é um Deus muito mais bondoso, compreensivo, misericordioso. Não entendemos mais a figura de Deus como um ser vingativo e punitivo. Não faz mais sentido. Entretanto, nós temos uma história como espírito encarnando várias vezes ao longo da própria história da humanidade. Então, ou seja, dentro da história da humanidade, nós temos as nossas pequenas histórias.
E cada vez que nós encarnamos num contexto, nós vamos reforçando aquele comportamento. Então, hoje em dia trazemos ainda muitos atavismos, né? Que são aqueles hábitos muito arraigados, em que a gente faz às vezes sem nem saber por que a gente agiu daquela forma. Por que aquela crença nos parece? Por que a gente abraça de repente um conceito sem nem refletir sobre ele? Porque aquilo já é um hábito nosso, já é uma vivência que a gente vem trazendo, sabe Deus, há quantas encarnações. Então, apesar de intelectualmente já termos uma relação com o divino mais, digamos, emocional, mais de pai para filho, como deve ser, né? de amor, de contato afetivo, de chamarmos realmente de pai, apesar disso, nós ainda temos aquelas vivências em que nos sentimos compelidos a oferecer a Deus aqueles momentos que nos livrasse de qualquer punição ou de qualquer imposição ou de qualquer contrariedade, digamos assim. Então, passamos pela época em que havia oferendas de animais, né? Às vezes até de próprios seres humanos, né? Enfim, brutalidades que já não se justificam. Aí nós entramos depois numa época em que, então tá, entendemos que não precisávamos fazer mais sacrifícios sanguinolentos, mas a gente precisava fazer um sacrifício de alguma coisa que nos fosse muito caro. Então, daí entraram coisas do tipo, se eu conseguir, né, tal coisa, se Deus me abençoar com essa graça ou esse desejo que eu tenho, então eu vou passar um ano sem comer chocolate, porque isso me é um sacrifício. Então eu estou fazendo um sacrifício para que Deus me conceda uma graça. Deixamos apenas de ter o temor, mas colocamos nesse lugar essa troca barata, né, digamos assim, de Deus me dá uma coisa aí que eu te dou outra coisa lá. E aí a gente não para nem para pensar, né? Eu não parava. Agora acho que a gente já tem mais habilidade, né, para refletir sobre isso. De que mesmo que fosse uma troca barata, Deus me deu uma coisa que eu quero, e aí eu tenho que ir nessa barganha, eu vou fazer alguma coisa por ele. Eu deixar de comer chocolate realmente é uma coisa que interessa a Deus? Se era para ser uma troca, que pelo menos que fosse uma troca do tipo eu ganho uma coisa e Deus ganha outra, né? Então teria que ser alguma coisa do interesse de Deus e não do meu próprio sacrifício. Assim, deixar de comer chocolate não acrescenta nada para Deus. Eu não estou abrindo mão do meu chocolate para que Deus coma o chocolate, né? Então assim, é, ainda como eu disse, é um atavismo, porque é um conceito que a gente já vinha praticando, apenas remodelado com modernidades, digamos assim, né? E se a gente parar para pensar, continua sendo uma figura de Deus muito interesseira. E além de interesseira, de muita arrogância, né? Do tipo, ah, então tá, eu vou deixar ele fazer esse sacrifício de comer o chocolate só para mostrar a ele que ele precisa fazer um sacrifício para poder ganhar aquilo que ele está me pedindo. Então eu tenho o poder e eu posso então fazer com que ele faça sacrifício. E aí a gente volta a pensar na imagem de Deus, aquela que a gente já pode perceber, né? Porque Deus é um conceito que a gente ainda não tem inteligência para abarcar em sua grandiosidade. Mas aí a gente, dentro do que a gente já consegue entender, a gente tem que parar e pensar: mas meu Deus, será que Deus realmente quer um sacrifício meu só pelo prazer de me ver sacrificar para poder me dar alguma coisa? Onde é que fica, de fato, o me dar aquilo que seja necessário para o meu desenvolvimento? Onde é que fica a visão divina de que Ele nos criou para atingirmos aquele planejamento dele, ou seja, nos criou simples e ignorante,
e ignorantes para que possamos crescer e frutificar, alcançar aquela perfeição relativa a qual estamos destinados. Isso não se coaduna, esse planejamento divino, ele não se coaduna com a postura de Deus de então nos retirar aquilo que pudéssemos gostar e que aí a gente só pode ter se fizer um sacrifício, enfim. Fica meio confuso, fica meio dicotômico a gente assumir Deus como bondade, misericórdia e, acima de tudo, com um planejamento grandioso, com essa mesquinharia, né? Então fica um negócio meio assim. E aí a gente começa a caminhar mais para frente e talvez alguns estejam pensando assim, mas graças a Deus que eu sou espírita e aí eu não faço mais esse negócio de promessa e não faço mais sacrifícios e tal. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque como eu falei, atavismo está vindo com a gente. Então às vezes está lá muito entranhado. Será mesmo que em nenhum momento da nossa vida a gente se sente, por exemplo, na obrigação de ir ao centro espírita para cumprir a minha obrigação para com Deus, para que eu possa sempre estar em contato com os amigos espirituais, porque amanhã posso precisar, né? Eu preciso ir lá para ter o contato com os amigos espirituais, para que, digamos assim, eu seja sempre lembrada, eu esteja bem na fita. Mais uma vez, essa postura do o que eu preciso fazer para que eu ganhe alguma coisa em troca. Então, nesse ponto, a religião acabou sendo extremamente importante no crescimento do homem, isso não se nega, mas em alguns momentos, se a gente não atualiza esse nosso conceito religioso, a religião acaba sendo digamos, uma ferramenta que nos castra e ao mesmo tempo nos impede de traçar o verdadeiro caminho da religiosidade. Joana de Ângeles tem uma página singular no livro O Homem Integral, no capítulo 3, um dos trechos se chama exatamente Religião e Religiosidade, em que ela nos faz revisitar esse conceito de como que vinha vindo o nosso trato religioso, né, esse nosso contato com Deus, passando por esse medo, pelos sacrifícios, e há um determinado momento em que ela diz que é preciso, inclusive, que a gente se rebele contra a mãe religião, né? Claro que não é uma apologia a de que a religião é ruim e que nós devemos nos afastar da religião. É um alerta para que a religião, enquanto instituição humana, que tem os seus hábitos, as suas fórmulas, né? Porque a gente também às vezes acha que não, nós espíritas estamos longe dos rituais e tal. Vamos pensar, né? Vamos pensar se às vezes a gente não se deixa levar pelo hábito de que o passe tem que ser de uma determinada forma, a gente tem que sentar na cadeira de uma determinada forma, a gente precisa fazer e até porque a gente tem algumas fórmulas ainda que nos são úteis. Como, por exemplo, a gente faz a nossa prece no início de toda atividade, no final de toda atividade, mas esses momentos, eles precisam ser sempre revisitados para serem vistos como uma forma de alcançar a religiosidade e não uma fórmula daquilo que a gente precisa fazer quando a gente está no nosso momento religioso. E aí ela diz que tornar-se autêntico é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. O que ela quer dizer com tornar-se autêntico? Penso eu que precisamos ser fiéis àquilo que realmente sentimos e pensamos.
Precisamos, e para essa fidelidade, né, nós precisamos estar em contato constante com questionamentos dentro de nós, do tipo: por que eu estou fazendo essa atividade? Eu estou fazendo essa atividade para ser bem vista, para ser aplaudida pelo meio religioso em que eu vivo? Quando eu entro dentro do centro espírita, que a minha postura passa a ser do meu irmão, minha irmã, e eu sou aquela pessoa tão mais dócil do que eu consigo ser dentro do supermercado, dentro do banco, onde não tem irmão e irmã. Então, esse questionamento não é que, gente, eu não estou dizendo aqui que é para a gente entrar no centro espírita e brigar com todo mundo e ser. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Então, precisamos domar as nossas más inclinações. Se uma dessas for a irritação, a ira, a gente precisa ir domando, mas entendendo que a frase tem a transformação e tem o domar. Então, o domar a gente vai educando, mas só através da reflexão diária e constante de como que nós realizamos esse domar das más inclinações, por que ela acontece aqui, por que eu reajo assim, é aí que a gente vai se transformar. Ou seja, é aquilo que a gente não se cansa de repetir. Autoconhecimento. Que não é um fim, não é, eu vou sentar aqui hoje, eu vou me autoconhecer, e aí eu me conheço, e aí eu saio com aquelas coisas que vocês já devem ter me ouvido falando, né? Eu acho que a gente se diz assim, porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta e tal. Isso não é se conhecer. Isso é conhecer o planeta em que vivemos. Porque todos estamos nesse estágio em que somos egoístas, ciumentos, avarentos, orgulhosos, meio que materialistas, apesar de nos dizermos espiritualistas, porque as nossas escolhas continuam sendo muitas vezes pela ordem da vida material. Então, assim, isso não é se conhecer, isso é conhecer a sociedade em que eu vivo. Me conhecer é identificar exatamente onde que o meu orgulho se manifesta. Por que eu sou egoísta naquela situação? O que eu deixei de fazer nesse momento em que eu podia ter feito, já que eu abraço valores do bem? Essa é a questão. E por que esse autoconhecimento é tão importante? Porque com isso eu consigo de fato ir identificando, aceitando aquilo que eu sou, e só essa percepção já vai me dando humildade para encarar as situações da vida com mais tranquilidade, com mais calma, com mais interesse pelo desafio de ser melhor. E aí eu vou me livrando, em me conhecendo, eu posso ser mais autêntico e eu vou me livrando dessas fórmulas, como se todo mundo tivesse que ser e se comportar do mesmo jeitinho quando a gente está naquele ambiente religioso. E aí, com isso, é que a religiosidade de fato começa a florescer. Porque a gente fala muito, né, que a gente é um espírito imortal, uma centelha divina. Então, se nós somos centelha divina, significa que já fomos criados simples e ignorantes com o germe da divindade em nós. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, os seus valores estão ali dentro de nós. O que a gente precisa fazer é florescer essa semente, esse germe que está lá dentro. Isso é o quê? Isso é religiosidade. Porque a religiosidade é essa conexão com o divino. Porque, como dizíamos, o papel do nosso relacionamento com Deus não é o de dar a Deus algo que Ele voluntariosamente deseja de nós. O benefício da religiosidade é nosso. Deus vai sofrer alguma coisa enquanto eu não estiver conectada a Ele? Não. A conexão com Deus, a religiosidade, é para nós.
É aquela mesma história, né, que eu sempre falo. A gente faz prece, a gente vai fazer uma prece para Deus, porque Deus espera que nós façamos a prece. Deus espera isso. Deus sabe muito melhor o que é melhor para a gente, sabe o que a gente está querendo naquele momento, sabe o que a gente está precisando naquele momento. Então, olhando só assim, em tese, a gente não precisava nem fazer prece, porque eu não preciso comunicar a Deus nada, porque Ele tudo sabe. Por que eu faço prece? Eu faço prece porque eu preciso entrar na vibração divina. Eu preciso me conectar a esse hálito divino que vitaliza, que rejuvenesce. Não é para que eu esteja cumprindo com Deus a obrigação de me conectar a Ele e de falar com Ele. Então eu faço a prece no início do dia, no final do dia, porque, de novo, eu estou fazendo uma fórmula. E muitas vezes a gente, até quando tem aquele hábito da prece no mesmo horário, se a gente bobear, mas se a gente se perceber, a gente vai ver que a gente está repetindo até a nossa prece, mesmo que não seja uma prece escrita, não seja um Pai Nosso, não seja aquela prece decorada, a gente acaba criando preces decoradas. A gente cria a nossa própria prece e depois a gente meio que vai decorando porque a gente está repetindo. E aí, um belo dia, a gente está cumprindo aquela tabela de fazer aquela prece naquele horário. Isso é o fim do mundo? Não, isso é o natural, como dizíamos, porque faz parte do nosso atavismo, faz parte da nossa falta de reflexão e de alimentação, né, dessa religiosidade. Mas não é porque é natural e entendamos que aconteça que não vamos lutar contra. Quer dizer, que não vamos nos beneficiar de fazer aquilo que de fato nos beneficia, que é o mergulho nesse hálito divino. Joana, nessa mesma página, tem uma partezinha em que ela diz, né? Por falta de uma consciência objetiva, do conhecimento dos seus valores pessoais, do controle das várias funções do seu organismo físico e emocional, o homem não tem a coragem ética de ser autêntico, padecendo conflitos a respeito do senso de responsabilidade e de liberdade, característico do amadurecimento que se poderá denominar como uma virtude de longo curso. Não se trata da coragem de arrostar consequências pela própria temeridade, mas do valor de enfrentar-se a si mesmo, gerando um relacionamento saudável com as demais pessoas e repetindo com entusiasmo a experiência mal-sucedida, sem ataduras de remorso ou lamentação pelo fracasso. Então, por que eu acho que essa parte é bem significativa para essa nossa reflexão? Porque quando nós lemos, deixa a oferenda no altar e vai se reconciliar com teu irmão e depois volta, de novo, aqui é interpretado literalmente, né? Mas a gente sabe que do lado emocional, o que é quanto mais a gente estiver num relacionamento sem conflito, de empatia, de entender o outro, como é que ela falou aqui? De relacionamento saudável com as demais pessoas. Quando nós tivermos esse relacionamento saudável com as demais pessoas, nós já estaremos cumprindo aquele objetivo que Deus nos deu da vida em sociedade. Eu estou atenta a um companheiro, eu estou com olhos de ver o sofrimento de alguém, para que eu possa dar uma palavra, um sorriso, para que eu possa não tomar como pessoal alguma atitude menos cordial de alguém, né? Se alguém está de mau humor e faz alguma coisa contra mim, o problema foi meu ou o problema é daquela pessoa? Se eu realmente tenho o hábito da análise das minhas próprias atitudes e eu verifico que não, eu não estou conseguindo identificar nada que eu tenha feito, às vezes foi uma coisa gratuita, então é porque aquela pessoa está num momento de conflito. Então, se a gente não pode ajudá-la a se livrar do conflito,
que pelo menos a gente não agrave esse momento com vibrações de rancor, com vibrações de raiva, e eu sou saco de pancada? Cada um tem o seu momento. E aí eu repito, né? A frase sempre de Chico Xavier que dizia: dar aos outros o direito de ser como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Eu acho que essa frase, se a gente conseguisse fazer dessa frase o nosso motto, né? Aquela frase significativa de todos os momentos de nossa existência, a gente conseguiria alcançar muito mais virtudes do que a gente às vezes se sente inabilitado de ter. Joana prossegue dizendo que é preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo que essa decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho e aos resultados. Ou seja, a gente precisa sair da caixinha de que ser religioso é cumprir todo o papel daquela religião. Por favor, não saiam por aí dizendo que a Daisy falou, que a gente não é para a gente ser cordato para tudo, que não é para a gente cumprir as regras de uma determinada instituição religiosa. Não saiam por aí falando isso, por favor. O que eu estou chamando a atenção é, aliás, eu e Joana, né? Eu estou só baseando aqui na mentora. Quando ela diz que é preciso que a gente se arrisque e se aventure. Olha que interessante, né? Quer dizer, ela está mostrando que é um risco a gente sair desse formato que é muito mais zona de conforto, para usar essa expressão que eu nem gosto tanto, mas é aquela zona de conforto de que estou sendo religioso porque eu estou cumprindo o meu papel, porque na segunda eu vou no centro para, sei lá, minha atividade mediúnica, na terça-feira eu vou à palestra, na quarta-feira eu vou lá fazer o trabalho de separação das roupas para doação. Então, eu estou fazendo todas as atividades que o centro propõe, então eu estou sendo um bom espírita. Transformação moral. Cadê? Então, quando ela diz se arrisque, se aventure, saia só desse contexto e leve essa religião, que aí na verdade é a religiosidade, para todas as circunstâncias da sua vida. Vá fazer caridade, às vezes, num grupo que não é espírita. São tantos os grupos de voluntariado que temos por aí. Não é, vou repetir, tá, gente? Porque senão o pessoal nem me deixa mais gravar os vídeos aqui. Não é abandonar o trabalho da casa espírita, não é desvalorizar a instituição religiosa. É não ficar atrelado a isso, porque isso é o que a pessoa ali da passagem representa. Aquele que acha que vai lá e faz a sua oferenda. Eu tenho que vivenciar essa religiosidade junto a todos aqueles com quem eu convivo. Joana termina dizendo assim: na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo, padrão, e conveniência. Ou seja, o que eu falei, eu vou lá porque eu quero ficar sempre lá no centro espírita, porque de repente o mentor vai valorizar, ele vai me proteger se eu estiver lá bonitinho. Sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da rejeição do grupo. Muitas vezes deixamos de fazer alguma atividade fora, ou até deixamos de assumir que, olha, você está me chamando para essa tarefa, mas eu estou numa outra tarefa e nesse momento eu preciso me dedicar à meditação. Mas como? Você vai deixar de trabalhar? O trabalho é necessário, o trabalho precisa ser feito. Você vai para meditar? O que é meditar? Você está fazendo uma coisa só por você. Cada um sabe como dividir o seu tempo. Cada um sabe no sentido de que se a gente estiver sendo realmente consciente das nossas escolhas, nós nunca deixaremos o trabalho de fazer o trabalho que precisa ser feito, mas sempre dividiremos com aquilo que é o meu papel no mundo. O meu papel no mundo é o meu engrandecimento.
Ponto. Eu preciso sair desta encarnação melhor do que eu entrei. E para isso eu tenho que me aventurar, eu tenho que ousar romper com o padrão de dizer que o religioso que cumpre todas as instruções da sua instituição é aquele que será salvo. É aquele que, quando desencarnar, vai para o nosso lar, né? A gente transformando aqui, adaptando para os anseios espíritas, digamos assim. E aí, finalmente, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. É uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Gente, isso é muito lindo, não é? Então, a religiosidade, ela ultrapassa a religião, ela é uma realização interior lúcida. Então, assim, é a gente que escolhe fazer esse movimento interno. Independe do formalismo. Não é que quem esteja fazendo o formal não esteja também alcançando esse panorama de religiosidade, mas ela independe. Por isso, tantas pessoas que às vezes não têm uma religião formal, elas são muito mais próximas a Deus e quando eu digo próximas a Deus, lembremos, né? O reino de Deus está dentro de nós. Estar próximo de Deus significa que eu estou em paz. Não é Deus que está precisando de mim lá, sou eu que preciso trazer a paz divina para dentro de mim. Então, às vezes pessoas sem religião, elas têm muito mais essa realidade de paz interior do que outras que têm posições ou intensidade de tarefas dentro da sua religião. Mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina. Quebrar esses paradigmas, quebrar essa noção de achar que ser religioso é ter um dia para o passe, um dia para a palestra, um dia para isso, um dia para aquilo, tudo formal e não feito genuinamente na postura de crescimento moral. E encontrar a própria identidade. Encontrar a identidade é se encontrar nesse planejamento divino para nós. O que é que Deus espera de mim nesse momento, nesse mundo, nessas circunstâncias? Na hora em que eu me identifico com esse papel, aí eu estou dentro da minha própria identidade e aí eu estou conectado ao plano divino. Eu tenho de fato essa conexão que é a religiosidade e, melhor de tudo, eu estou em paz. O reino de Deus está dentro de mim. Não preciso oferecer nada a Deus, porque Deus tudo oferece, o tempo todo. O que eu preciso fazer é abraçar essas ofertas tão generosas que Deus me destina a cada instante. Que Jesus então nos abençoe nesses propósitos de sermos melhores.